Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer com vocês esse kit escolar para a volta às aulas. Espero muito que vocês gostem do vídeo, se não é inscrito no canal já se inscreve. Vamos aprender? A primeira peça que vamos fazer é o lugar americano. Cortei o tecido duas vezes na medida de 40 centímetros por 25 centímetros. E para poder costurar, coloco o direito com o direito do tecido, rente na lateral. Alfineto para não sair do lugar. Passo uma costura com a distância de um pé de máquina ao redor de todo o tecido, deixando aproximadamente 4 centímetros sem costurar, que é por onde a gente vai desvirar. Começo e finalizo a costura com um pequeno retrocesso. Desviro. Para ficar bem certinho os cantinhos, eu coloco a tesoura, vou arrumando, sem forçar muito para não rasgar o tecido. Se você é iniciante na costura, para não ter dificuldade na hora de passar essa próxima costura, você pode passar no ferro de passar roupa os cantinhos, para poder ficar bem certinho, depois é só você vir com a máquina e costurar toda a lateral do tecido. Arrumo o pedaço que eu deixei sem costurar para poder desvirar, colocando as laterais para o lado de dentro, deixando rente na lateral do tecido. Vou passar uma costura com a distância de um pé de máquina ao redor de todo o tecido. Fazendo isso, automaticamente vai fechar o pedaço que a gente deixou sem costurar. A primeira peça já está pronta. A segunda peça que vamos fazer é essa toalhinha, e para fazer a decoração eu vou medir o espaço que tem para fazer bordado, acrescentar 2 centímetros a mais, faço o mesmo na lateral, acrescento 2 centímetros a mais. Cortei a tira com 3 centímetros de altura e a largura também acrescentei 2 centímetros. Dobro a tira ao meio, com o lado direito do tecido virado para o lado de fora, dou uma leve vincadinha, coloco rente ao tecido, que vai ser o barrado, alfineto para não sair do lugar. A dobra do tecido está para o lado de baixo. Passo uma costura com a distância de um pé de máquina. Com o lado direito da toalha virada para o lado de cima, coloco o barrado rente na parte decorada, reta na parte de baixo da toalhinha, alfineto para não sair do lugar. O excesso de tecido eu dobro para o lado de cima, deixando rente à toalha. Passo uma costura fazendo um pequeno retrocesso no começo e também no final. Dobro o barrado para poder ficar certinho a lateral, dou uma leve vincadinha. A parte de cima da tira, eu dobro a pontinha para o lado de baixo para poder esconder o acabamento, alfineto. Faço o mesmo do outro lado. Arrumo para o tecido ficar bem esticadinho em cima da toalha, rente na lateral. Passo uma costura na parte de baixo, nas laterais e também em cima da tira. Sempre que chegar nos cantinhos, deixo a agulha baixa, levanto o pezinho, viro a toalhinha, abaixo o pezinho, continuo costurando.
Para fazer a bolsinha, cortei 2 vezes a medida de 26 centímetros por 24 centímetros e uma vez essa mesma medida na manta acrílica, coloco um dos tecidos sob a manta acrílica, passo no ferro de passar roupa para poder unir a manta acrílica no tecido, lembrando sempre de passar com o lado direito do tecido virado para o lado de cima. Cortei o plástico na medida de 24 centímetros por 11 centímetros 2 vezes e para dar acabamento cortei 2 vezes o tecido na medida de 24 centímetros por 3 centímetros. Cortei 2 vezes a medida de 6 centímetros por 4 centímetros, coloco direito com o direito do tecido, vou passar uma costura ao redor, menos na parte de baixo que é por onde a gente vai desvirar. Deixo de distância um pé de máquina, sempre que chegar nos cantinhos deixo a agulha baixa, levanto o pezinho, viro o tecido e continuo costurando. Começo e finalizo a costura com um pequeno retrocesso. Desviro, para ficar bem certinho os cantinhos, eu coloco a tesoura e vou arrumando, tomando bastante cuidado para não forçar, para não rasgar o tecido. Passo uma costura em cima da emenda que eu acabei de fazer. Para dar acabamento na lateral do plástico, coloco a tira com o lado direito virado para o lado de baixo, rente na lateral, passo uma costura com a distância de um pé de máquina de fora a fora, viro para o lado direito, dobro aproximadamente meio centímetro da lateral e dobro sob a costura que a gente acabou de fazer. Passo uma costura, aproveito para colocar já a etiquetinha. Faço o mesmo com outro plástico. Posiciono os plásticos no tecido que está sem a manta acrílica, deixo rente nas laterais, com o viés para o lado de dentro, alfineto para não sair do lugar, faço o mesmo com outro plástico. O tecido que está com a manta acrílica, coloco com a manta acrílica virado para o lado de cima, o tecido com o plástico para o lado de cima, um sobre o outro, rente nas laterais, alfineto também para não sair do lugar. Para não furar o plástico, eu ergo ele e alfineto os cantinhos para ficar bem certinho. A linguetinha eu coloco com o lado que está sem acabamento, rente na lateral do tecido, no meio do lado do tecido que está com a manta acrílica. Alfineto também para não sair do lugar. Para dar acabamento na lateral, cortei a tira com 3 centímetros de largura, dobro aproximadamente meio centímetro, coloco na lateral da peça, gosto de começar pregando pelo meio, com o lado do plástico virado para o lado de cima, deixo rente na lateral e costuro com a distância de um pé de máquina. Quando chegar no cantinho, eu paro de costurar um pouquinho antes de terminar, faço um pequeno retrocesso, corto, dobro a tira para ficar rente à costura que a gente acabou de fazer e deixando rente na lateral do próximo tecido. Começo a costura com um pequeno retrocesso. Quando chegar no outro canto, o processo é o mesmo. Paro de costurar antes de terminar o tecido. Faço um pequeno retrocesso. Dobro a tira e desço a próxima lateral. Vou fazer esse processo até terminar todo o tecido. Tiro os alfinetes, viro para o lado direito da peça. Dobro aproximadamente meio centímetro da tira e dobro sob a costura que a gente acabou de fazer. Quando chegar nos cantinhos, eu dobro a próxima lateral e arrumo para ficar certinho. Deixo a agulha baixa, viro e continuo costurando.
Para ficar certinho a linguetinha, eu já dobro ela para o lado de cima, passo a costura sob ela. Para finalizar a peça, eu vou pregar um botão de pressão. E ficou assim o nosso kit escolar. Olha só que gracinha e super fácil de fazer. Dá para você fazer para os seus filhos ou para vender. Aqui coloquei o lugar americano e também a toalhinha dentro da bolsinha. Você pode colocar pasta de dente, escova. O lugar americano fica num tamanho super bom e como não tem manta acrílica, não ocupa tanto espaço na bolsinha. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou e não é inscrito, não se esquece de se inscrever no canal, que eu sempre estou postando vídeos, um monte de novidades e acho que vocês vão gostar. Um beijão e até o próximo vídeo.